A história da Índia Antiga. A Índia é uma civilização da Idade de Bronze. Emergiu em contemporâneas às civilizações do Oriente Médio. A história da Índia abrange todo o subcontinente indiano, correspondente às atuais repúblicas da Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal. A Idade da Pedra. O cultivo da Idade da Pedra no subcontinente indiano coincidiu com o início da colonização pelo homem e progrediu para a agricultura e o desenvolvimento de ferramentas derivadas de objetos naturais ou criados a partir de uma matéria-prima. A comunidade de Meerkat constituiu-se no estágio preliminar da agricultura no subcontinente e levou ao surgimento da civilização do Vale do Indo, pertencente à Idade de Bronze. A Idade de Bronze. As civilizações da Idade de Bronze do subcontinente indiano lançaram as bases da moderna cultura indiana, inclusive o surgimento de assentamentos urbanos e o desenvolvimento das crenças védicas que formam o núcleo do hinduísmo. Para a civilização do Vale do Indo. Esse período testemunhou o nascimento da primeira sociedade urbana da Índia, conhecida como civilização do Vale do Indo. Este período testemunhou o nascimento da primeira sociedade urbana da Índia, conhecida como a civilização do Vale do Indo, ou civilização Harappa, que floresceu entre 2500 e 1900 a.C. Concentrava-se em volta do rio do Indo, por isso o nome Vale do Indo. Essa civilização caracterizava-se por suas cidades construídas em tijolos e também por sistemas de águas pluviais, por causa que as casas do Vale do Indo elas eram construídas normalmente com vários andares, por causa do sistema de águas e pá. Tá. Os 16 Mahajanapadas da Idade de Ferro. Durante a Idade de Ferro, que começou na Índia em torno de 1000 a.C., diversos pequenos reinos e cidades-estado cobriam o subcontinente. Em torno de 500 a.C., 16 monarquias e repúblicas, conhecidas como Mahajanapadas, estendiam-se através das planícies indo-gangéticas. Os Mahajanapadas eram, em grosso modo, equivalentes às cidades-estados gregas, no mesmo período mediterrâneo, e produzia uma filosofia que viria a formar grande parte da base das crenças do mundo oriental, da mesma maneira que a Grécia Antiga produziria uma filosofia que embasaria grande parte das crenças do mundo ocidental. Bom, as invasões persas e gregas. No século V a.C., o norte do subcontinente indiano foi invadido pelo Império Aquemênida, e, no final do século IV a.C., pelos gregos do exército de Alexandre o Grande. Os dois eventos repercutiram fortemente na civilização indiana, pois os sistemas políticos dos persas viriam hoje a influenciar a filosofia política indiana. Então formou-se um cadinho das culturas indianas, persas, centro-asiáticas e gregas, no que é hoje o Afeganistão. Bom, também teve na Índia a invasão islâmica. A invasão do subcontinente indiano por tribos e impérios estrangeiros foi frequente ao longo da história. Costumava-se terminar com um invasor absorvido pelo cadinho sociocultural indiano. A diferença é que os estados muçulmanos, invasores em geral, de origem turcomana, mantiveram instalados no subcontinente. Bom, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a era colonial. A descoberta da rota marítima para a Índia em 1498 por Vasco da Gama sinalizou o início do estabelecimento de territórios controlados pelas potências europeias do subcontinente. Os portugueses constituíram base em Goa, Damão, Dil e Bombay, entre outras. Seguiram-se os franceses e os neerlandeses no século XVII. Índia Britânica. Bom, a Companhia Inglesa das Índias Orientais estabeleceu uma primeira base em Bengala, em 1757. Na altura dos anos de 1850, os britânicos já controlavam quase todo o subcontinente, inclusive o território correspondente aos atuais Paquistão e Bangladesh. A revolta dos Sipais, em 1857, forçou a companhia a transferir a administração da Índia para a coroa britânica. E também, agora eu vou falar um pouquinho sobre a independência da organizações sociais fundadas no final do século XIX e no início do século XX para defender os interesses indianos junto ao governo da Índia britânica transformavam-se em movimentos de massa contra a presença britânica no subcontinente.
agindo por meio de ações parlamentares e resistência não violenta, ou seja, também o pacifismo, né? Após a partição da Índia, ou seja, a separação do antigo Raj britânico entre a República da Índia e o Paquistão. Em agosto de 1947, a maior migração maciça da história, quando um total de 12 milhões de hindus, sikhs e muçulmanos cruzaram a fronteira da Índia com o Paquistão Ocidental e a fronteira da Índia com o Paquistão Oriental.